Bom dia para você que está me assistindo. Mais uma vez eu estou aqui para contar uma história maravilhosa para você da Palavra de Deus, tá bom? Mas vamos fechar os nossos olhinhos para falar com o Papai do Céu? Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Obrigada, Senhor, por esta manhã tão linda que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque não existe nada melhor do que poder estar em Tua presença e nos deliciar, ó Deus, com as páginas, com as palavras que o Senhor tem aqui da Tua palavra, a Bíblia. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhinhos. Bom, eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá bom? Estou aqui com a Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus e lá no livro de Atos, que fica no Novo Testamento, fácil de achar, Atos capítulo 4, capítulo é o número grandão, lembra? Versículo 12, o número menor. Então vamos ler junto comigo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Muito bem, eu vou pegar esse cartaz aqui, caso você não esteja com a sua Bíblia, fica fácil de você acompanhar comigo, tá bom? Atos 4,12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Semana passada nós lemos um versículo que dizia assim: porque o salário do pecado é a morte. Não existe, segundo o que está dizendo aqui na palavra de Deus, nenhum outro nome que possa nos salvar da punição do pecado ao qual eu e você merecemos. Só Jesus, esse nome tão especial, tão lindo, o Filho perfeito de Deus, ele é o único que pode me salvar, é o único que pode te salvar da punição do pecado, do castigo do pecado. Isso nós vamos ver na palavra de Deus, na história que eu trouxe para você hoje, tá bom? Vamos ler mais uma vez? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Hoje eu vou contar uma história para você que eu acho que você já conhece, mas eu vou contar algumas curiosidades que talvez você ainda não conheça, tá bom? Vou guardar a minha Bíblia aqui. Eu tenho um livro aqui que eu acho que alguns podem me dizer o nome desse livro tão pequenininho. Como que é o nome dele? Isso mesmo, Livro Sem Palavras. E por que ele chama Livro Sem Palavras? Porque ele é um livro que tem 5 páginas, página dourada, página escura, página, vermelha, página branca e a página verde. Ele chama-se Livro Sem Palavras porque ele é um livro colorido, com 5 cores, a cor dourada, a cor escura, a cor vermelha, a cor branca e a cor verde. Mas ele não contém nenhuma palavra, porém, ele nos conta uma história maravilhosa da palavra de Deus que vocês vão amar, eu tenho certeza. Eu tenho vários livros sem palavras aqui, tenho este outro aqui também, olha que bonito esse outro. Opa, tá de ponta cabeça, olha que bonito. Página escura, a página vermelha, a página branca e a página verde. E tem também esse daqui, que é através dessas cores aqui, ó. Mas não é um livro, mas contém a mesma história. Olha que lindo! E a verde. E tem um outro aqui também que nos ajudará bastante. Olha esse que bonito. Esse daqui também é um livro sem palavras, tá bom? Vamos ver se tá certo aqui. E nós vamos começar contando a história desse livro. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês primeiro. Olha que bonito esse. A página dourada que nos conta algo maravilhoso. Que lindo!
página escura, a página vermelha, a página branca e a página verde. Livro sem palavras. Vocês sabiam? Isso é uma curiosidade, tá? Isso aconteceu. Vou contar para vocês que vocês não sabiam, para conhecimento de cada um. O livro sem palavras, bem no comecinho, olha só, no ano de 1866, olha quanto tempo, ele não tinha essas 5 cores, essas 5 páginas, ele tinha somente a cor escura, vermelha e a branca. E existia um homem, um pregador, muito conceituado, muito famoso também, até nos dias de hoje, muitos adultos, muitos pastores, muitas pessoas, elas leem os livros deste homem. O nome dele era Charles Spurgeon. Ele foi uma pessoa que ele trouxe uma mensagem certa vez intitulada de O Livro Sem Palavras. Foi a primeira vez que foi pregado sobre este livro, mas o livro ainda não existia ele completo, só apenas com 3 palavras. Depois, mais pra frente, um homem chamado Moody, também um outro pregador muito conceituado, muito famoso, que também hoje muitos pastores, muitos missionários, evangelistas também, eles leem bastante os livros dele. Certa vez o Moody, ele usou o livro sem palavras para levar a palavra de Deus, porque esse livro maravilhoso, apesar de não ter palavras, ele contém uma história maravilhosa. Ele também levou esse livro para 12.000 crianças. Imagina 12.000 crianças reunidas num só lugar, ouvindo a palavra de Deus. O Moody teve esse privilégio. Fico imaginando como que ele deve ter se sentido feliz em poder contar a palavra de Deus para tantas crianças. Mais para frente também, uma mulher que ela se chamava Fanny Crosby, eu não sei se é bem esse a pronúncia do nome, mas ela é compositora da maioria dos hinos que nós cantamos na igreja. Ela também contava para as crianças a história do livro sem palavras, contando, levando o amor de Deus através desse livro. E também uma missionária que vocês conhecem, porque eu já contei para vocês a história dela. Uma missionária que ela pregava a palavra de Deus num lugar bem longe daqui, lá na Índia. Quem se lembra o nome dela? Se você disse Amy Carmichael, você acertou. A Amy também usava o livro sem palavras para levar o amor de Deus àquelas crianças lá na Índia. E sabe o que ela fez? Uma certa vez, ela e a sua ajudante, elas pegaram uns tecidos de cetim, fizeram uma bandeira com todas essas cores aqui. E aí elas colocaram no carro e elas saíam pelas ruas da Índia com essas bandeiras, todas do livro, sem palavras, com as cores do livro. E as crianças ficavam assim maravilhadas de ver. Ela conseguia chamar a atenção das crianças quando ela parava o carro, ela reunia as crianças em volta e ela contava então a história do livro sem palavras. Eu fico imaginando que lindo que não é. Mais pra frente, alguns anos se passaram, a esposa do fundador da APEC. Quem é o fundador da APEC? Da Aliança Pro Evangelização das Crianças. Ela encontrou esse livro numa biblioteca. Dessa forma, esse livro se tornou conhecido porque ele começou a ser impresso por vários lugares aí, até que mais de 120, olha quantas pessoas, mais de 120 missionários levaram este livro sem palavras para vários países, até que chegou ao nosso conhecimento esse livrinho com 5 páginas que contam a história do Senhor. Então nós vamos começar a contar, para quem não sabe, e se você já sabe, esteja aí ouvindo essa história, porque essa história é uma história maravilhosa. Nós vamos começar ouvindo aqui, ó. Começar por esta página aqui. Quando vocês olham esta cor dourada, o que vocês lembram? O que te faz lembrar a cor dourada? O sol, por exemplo, você pode estar dizendo aí na sua casa, o ouro, a
aliança, olha aí para a aliança da sua mamãe, do seu papai, um anel que esteja aí perto, enfim. Podemos nos lembrar do ouro, não é verdade? Por que essa página dourada começa a falar sobre o ouro? Ela nos faz lembrar de algo maravilhoso que a palavra de Deus nos diz. Deus, Ele nos amou, mas Ele nos amou tanto, Ele nos amou de uma forma tão linda. Peraí, deixa eu arrumar minhas coisas aqui, tá bom? Deus, Ele nos amou de uma forma tão maravilhosa que Ele preparou, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele preparou um lugar maravilhoso. Este lugar é o céu. E por que o ouro nos faz lembrar do céu? Nos faz lembrar porque a palavra de Deus diz que no céu há ruas de ouro. Já imaginou? Nós andamos aqui nessas ruas cheias de buraco na cidade de Mauá, não é verdade? Já pensou você andar num lugar onde as ruas são feitas de ouro? É assim que é o céu. A palavra de Deus diz que lá há uma mansão que o Senhor Jesus preparou para cada um daqueles que receberem Ele em seu coração. O céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar que muitas coisas nós podemos dizer que tem lá, porque a palavra de Deus nos diz que há mansões celestiais preparadas para aqueles que receberam o Senhor Jesus. Diz que lá no céu também há anjos, milhares e milhares de anjos que adorarão ao Senhor por toda a eternidade. A palavra de Deus também diz que lá no céu o próprio Jesus estará lá. O próprio Jesus estará lá. O próprio Deus, porque Ele é Deus. Também diz que lá no céu há um livro onde o nome de cada um que recebeu o Senhor Jesus estará escrito aqui. Você recebeu o Senhor Jesus no seu coração? Então saiba que o seu nome estará aqui, ó, no livro da vida, que estará lá no céu. Mas a palavra de Deus diz também que lá no céu tem algumas coisas que não entrarão, que não precisa estar no céu, que não estará no céu de forma alguma. A Bíblia diz que lá no céu não haverá morte, não existirá mais isso, porque ninguém morrerá. Não precisa de cemitério, não precisa de túmulos, porque não existirá morte. Também diz que lá não precisa de luz. Por quê? Porque o Senhor é a própria luz e iluminará todo aquele lugar. A Bíblia também diz que lá não precisa de sol, de lua, de iluminação nenhuma, porque a luz de Deus estará brilhando naquele lugar. Também não há choro, porque ninguém ficará triste naquele lugar. Não existirá remédios, porque ninguém ficará doente. E nem choro, como eu disse, porque o próprio Senhor enxugará as nossas lágrimas. Mas a palavra de Deus diz que lá no céu tem uma coisa que não pode entrar. Essa coisa se chama pecado. Pecado não pode entrar no céu. Por quê? Deus que mora lá, Ele é santo. Não existe nada errado com Deus. Deus, Ele é perfeito. Por isso lá no céu não pode entrar pecado. Mas a palavra de Deus diz que eu e você somos pecadores. Já nascemos com o desejo de pecar. Separados estamos da glória de Deus por causa do pecado. Já expliquei isso para vocês também nos outros vídeos. Então, como nós poderemos saber se um dia poderemos estar lá no céu? Sabemos que um dia nós iremos morrer, não sabemos? Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Imaginamos que será quando estivermos bem velhinhos. Mas não sabemos o dia nem a hora, e também a Bíblia diz que um dia Jesus voltará. Não sabemos também se Ele voltará hoje ou amanhã. Mas enfim, se lá no céu não pode entrar pecado, e a Bíblia diz que somos pecadores, como nós poderemos ter a certeza? Como que você pode ter a certeza que um dia você poderá morar lá no céu? Isso você vai ver mais pra frente, tá bem? Mas olha só, essa cor escura aqui nos faz lembrar do pecado. Vamos virar aqui a nossa página. Nos faz lembrar sobre o pecado. E você sabe me dizer o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz, que você pensa, que
que você fala que Deus não se agrada. Tudo aquilo que entristece Deus é pecado. E como eu disse, eu e você somos pecadores. Herdamos esse pecado de quem? Adão. Eu também já disse para vocês, mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ao contrário do que as pessoas dizem por aí, e até a ciência diz que tudo aconteceu de uma explosão. Mentira. A palavra de Deus diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou tudo, criou a natureza e criou o homem. E Deus criou esse homem aqui, colocou o nome dele de Adão. Colocou ele num jardim chamado Éden. E ele tinha ali muitas responsabilidades. Deus disse que ele não poderia ficar só, que não seria bom ele ficar só. Criou então a Eva, uma companheira, uma esposa para estar ao lado dele. Mas Deus disse assim, olha, Adão e Eva, vocês estão vendo esse jardim maravilhoso aqui? Vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui. Mas daquele que está ali no meio do jardim, não comam o fruto de lá. Deus deixou essa ordem para eles. Eles poderiam obedecer ou não, era a escolha deles. Deus orientou para que eles não comessem do fruto. Mas lá no jardim, através de uma serpente, que é, podemos dizer, o maior inimigo de Deus, ali naquela serpente, começou a conversar com a Eva e começou a tentar a Eva comer aquela fruta, aquele fruto, que não diz que é maçã, tá? Nós não sabemos o fruto. A Eva poderia ter dito, não vou comer, poderia ter escolhido não comer, mas ela não aguentou. Ela viu aquela fruta e a Bíblia diz que ela desobedeceu e ela comeu aquele fruto, desobedeceu a Deus. Ela escolheu desobedecer a Deus e comeu o fruto. E também deu para Adão comer aquele fruto. Adão comeu o fruto também e desobedeceu ao Senhor. Deus visitava Adão e Eva todas as tardes, e quando Deus foi visitar neste dia, Deus já sabia que eles tinham pecado. Eles escolheram, eles poderiam ter obedecido ao Senhor, mas eles preferiram pecar. E então, por causa da desobediência do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, expulsos daquele jardim maravilhoso a qual Deus havia criado para eles. Mas porque Deus, Ele ama tanto, mas tanto o mundo, Deus, Ele ama tanto a mim e a você, amava Adão e Eva, que Ele prometeu resolver o problema desse pecado. Ele prometeu enviar um Salvador que destruiria isso tudo para sempre. E Ele mandou então o seu Filho Jesus. Jesus, Ele deixou toda a sua glória lá no céu. Jesus, Ele habitava no céu. E Ele veio para este mundo. Ele se tornou um homem, nasceu como um bebê. A mamãe dele se chamava-se Maria, o papai José, mas ele é o filho perfeito de Deus. Ele foi uma criança assim como você, como eu fui um dia, mas com uma única diferença. Jesus, ele nunca pecou, nunca desobedeceu a mamãe, nunca fez birra, nunca ficou bravo, nunca sentiu inveja, porque Jesus é o filho perfeito de Deus. Quando Jesus nasceu, já nasceu com uma missão. E ele sabia qual era a sua missão. E ele seguiu e obedeceu até o fim. Quando ele se tornou adulto, a Bíblia diz que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Toda a parte fazendo o bem. Jesus, ele andou por todos os lugares, operando milagres, fazendo coisas maravilhosas, operando, curando, porque ele já sabia qual era a sua missão. E por nos amar tanto, tanto, Deus tinha prometido esse Salvador, que é o próprio Jesus. E depois que ele se tornou adulto, então, Jesus fez algo maravilhoso. Para resolver o problema do pecado de Adão e Eva, o meu e o seu, como nós lemos aqui na palavra, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Só através de Jesus que nós podemos ser salvos. Jesus, então,
ele foi levado para uma cruz. Ele foi levado para uma cruz ao lado de 2 homens pecadores que mereciam estar lá. Mas Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele não merecia estar naquela cruz. Ele escolheu estar ali porque ele te ama. Naquela cruz, Jesus ele sofreu muitas dores. Foi colocado sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos que entraram na fronte de Jesus. E o sangue de Jesus então foi derramado. Só Jesus poderia nos salvar. Qualquer um outro homem que fosse colocado naquela cruz não poderia salvar a mim e a você. Somente o Filho perfeito de Deus, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus ele ficou naquela cruz por amar a nós. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia, Jesus ele ressuscitou. Ele foi colocado num túmulo de pedra e ao 3º dia algumas mulheres foram lá, tinha guardas lá, e aquelas mulheres puderam ver que Jesus não estava mais ali. Jesus havia ressuscitado. Jesus apareceu também para um homem chamado Tomé, um homem que só acreditaria se visse Jesus, as marcas de Jesus em suas mãos. Ele só acreditaria vendo. E Tomé teve esse privilégio de ver a Jesus, as marcas de Jesus, dos pregos que foram colocados ali naquela cruz, ele pôde ver. Também Jesus falou com seus discípulos, também ouviram. Jesus, no caminho de Emaús, Jesus conversou com 2 homens, até ceiou com eles. Assim a Bíblia nos diz. A Bíblia também diz que para mais ou menos 500 pessoas Jesus apareceu. E nós então cremos que Jesus ele ressuscitou e ele é o único caminho que pode te levar ao céu, que pode te levar a ter uma vida eterna com o Senhor. Quando nós falamos vida eterna, é uma vida que não acaba, uma vida que durará para sempre ao lado do Senhor. Nós não sabemos o dia que nós morreremos, nem a volta de Jesus, mas a única certeza que nós temos é que se eu e você entregarmos a nossa vida, obedecermos ao Senhor, vivermos uma vida totalmente diferente, de obediência a Deus, reconhecendo que isso daqui que eu estou contando para vocês, o que a palavra de Deus diz é verdade, só dessa forma nós seremos salvos, entregando a nossa vida a Jesus. E é isso que eu quero falar com você nesta manhã. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso nesta manhã. Nós vimos que nós temos um coração cheio de pecado, por isso essa cor escura. Nosso coração é pecador. Mas Deus, ele pode, nesta manhã, deixar o seu coração limpinho, perdoado, alvo como a neve. Se você receber o Senhor Jesus em seu coração nesta manhã, fizer uma oração recebendo Jesus, convidando Jesus para entrar no seu coração e mudar a sua vida, mudar as suas atitudes, se arrepender, reconhecer realmente, dizer assim para Deus: Senhor, eu faço mesmo muitas coisas que não agradam ao Senhor, mas nesta manhã eu reconheço que o Senhor é o único caminho. A minha salvação só vem do Senhor. Só o Senhor pode me salvar do castigo do pecado. E você então entregar, pedir perdão, mudar a sua vida, entregar o seu coraçãozinho a Jesus, você pode ter o seu coração perdoado. Você quer fazer isso nessa manhã? Então eu vou te convidar a fechar os seus olhinhos junto comigo e mais uma vez falar com o Senhor, tá bom? Senhor Jesus, eu entendo que pela Tua palavra eu sou pecador, faço muitas coisas que o Senhor não se agrada. Reconheço que a única forma de eu ser salvo do castigo do pecado é entregando a minha vida ao Senhor, é reconhecer, ó Deus, que não há salvação em outro caminho, não há outro nome que possa me salvar, somente o Senhor. Por isso eu te peço perdão.
pelos meus pecados, entrego a minha vida para que o Senhor seja o meu Salvador. E daqui para frente eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saiba que se você fez essa oração neste momento, isso não é mágico. Não é algo que você vai abrir os seus olhos e você vai sentir alguma coisa diferente. Não. Mas você pode ter a certeza que se você fez essa oração reconhecendo verdadeiramente que você precisa de Jesus, com certeza você neste momento é salvo. E um dia você morará lá no céu com o Senhor. Mas também a Bíblia diz que nós precisamos viver de uma forma que agrade ao Senhor. Por isso essa cor verde aqui, ó. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte da família de Deus. E por isso, aos pouquinhos, nós precisamos crescer. Quando nós vemos essa cor verde aqui, nós nos lembramos da natureza. Por exemplo, uma planta, uma árvore. O que ela precisa para ela crescer? Ela precisa de água, ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, ela precisa de sol. Assim também é você. Agora você nasceu na família de Jesus. Você nasceu, você tem uma nova vida. Para você dar frutos bons que o Senhor se agrade, você precisa fazer algumas coisas. 5 coisas, na verdade. E essa página verde aqui nos ajuda a lembrar o que nós precisamos fazer. Vou colocar aqui separadamente, tá bom? Só para você entender. Você precisa falar, que eu vou deixar aqui, falar de Jesus para os seus amigos, contar essa história, contar sobre o amor de Jesus. Você precisa também, fazer algo muito importante. Todas as vezes que você errar, que você entender que fez alguma coisa que Deus não se agradou, você precisa confessar e pedir perdão. Também precisa ir à casa do Senhor. Eu sei que nós estamos num momento agora em que as igrejas estão fechadas, mas estão quase abrindo. Precisa participar dos cultos da escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus juntamente com as outras crianças na igreja. E também outra coisa, você precisa ler a palavra de Deus, ler a Bíblia na sua casa, fazer o culto doméstico, aprender sobre a palavra de Deus e também orar, falar com o Senhor todos os dias, para que você possa crescer e dar bons frutos. Então, olha só, esse livro sem palavra, na verdade, sem palavras alguma, ele nos traz uma história maravilhosa da palavra de Deus e que tem sido contada, olha, por muitos pregadores, como nós vimos aqui no começo. Fale você também do amor de Jesus. Fala do amor de Jesus para as outras crianças, assim como alguns missionários, assim como eu contei para você. Mas enfim, se você entregou a sua vida a Jesus agora, siga, viva a sua vida de uma forma que agrade ao Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais algumas coisas sobre esse livro sem palavras. Eu amo a história desse livro e eu ando com o meu sempre dentro do meu carro, ele sempre está na minha Bíblia. Quando eu vejo alguma oportunidade, eu não perco, eu conto. Inclusive, eu quero dizer para vocês que esse livro sem palavras aqui, você adulto também pode falar do amor de Deus usando ele. Você papai e mamãe que está me ouvindo, certa vez eu usei esse livro sem palavras dentro de um hospital. Eu não podia entrar dentro do quarto dessa pessoa que eu estava visitando, porque eu não podia entrar com a Bíblia devido à religião da pessoa. Por respeito eu não entrei, lógico. Mas eu tinha esse livro sem palavras na minha bolsa. E eu falei do amor de Deus para este homem que estava ali naquela cama de hospital, usando essas páginas desse livro. E ele aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele. Então esse livro, ele pode nos ajudar a levar o amor de Deus, seja para uma criança, seja para um adulto. Não perca a oportunidade, porque uma das coisas que
aquele que recebe Jesus em seu coração faz é levar o amor de Jesus às outras pessoas, tá bom? Fica com Deus. Eu espero que a semana que vem estejamos juntos novamente, aqui ou na igreja, mas que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Amém?